A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para gravarmos mais um comentário da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. A lição deste domingo é a lição de número 13, que traz como título A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Ao longo do trimestre estamos estudando o tema Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, batalha espiritual é um tema que vem sendo debatido nas últimas décadas, a existência de uma batalha espiritual. Em primeiro lugar, eu quero colocar que a consciência da existência de uma guerra espiritual é fundamental, porque se a pessoa não tiver consciência dessa guerra espiritual, ela já perdeu a guerra. Porque está desavisada, se torna um alvo fácil de ser atingido. Isso é o caso das pessoas que não conhecem a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus estão nas mãos do inimigo. E é o caso, infelizmente, de alguns crentes também que desconhecem a existência de uma batalha espiritual, de uma guerra espiritual. Por outro lado, alguns têm ensinado técnicas, alguns movimentos têm surgido e ensinado sobre batalha espiritual, com muitas superstições, crendices e técnicas que não estão embasadas na palavra de Deus. Isso tem surgido nos últimos tempos, pessoas que ministram nesta área, alguns dão cursos, e a gente vê no mais das vezes que são pessoas querendo tirar algum proveito do povo, dos crentes desavisados, e acaba tirando dinheiro das pessoas sob o pretexto de estar ensinando batalhas espirituais, guerras espirituais. Nós vamos ver ao longo desta lição que a guerra espiritual é muito importante, é uma coisa que não pode ser desprezada, é uma coisa muito séria. Mas o nosso papel como crente, ele é muito simples. Nós vamos ver que do nosso lado é muito simples. Nós não precisamos desenvolver nenhuma técnica que não esteja na palavra do Senhor. A primeira coisa que nós devemos colocar aqui é que devemos estar preparados para esta guerra. O que é necessário para vencer uma guerra? Do ponto de vista físico, as guerras humanas, para se vencer uma guerra, é necessário um preparo físico, é necessário um preparo intelectual, é necessário estratégias, é necessário um preparo tecnológico. Tudo isso é necessário para se vencer uma guerra, olhando do ponto de vista físico, humano, uma guerra entre homens. Do ponto de vista espiritual, também nós devemos estar preparados. Só que o preparo é muito simples. É a oração, é o jejum e uma ou outra estratégia espiritual, mas tudo com amparo na palavra de Deus. Outro aspecto, contra quem é esta guerra? A Bíblia Sagrada é clara, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Carne e sangue, ser humano. Não temos que lutar contra os homens. A nossa guerra é uma guerra espiritual. A guerra é contra os principados, é contra as potestades, é contra as hostes espirituais da maldade, é contra os príncipes das trevas, que estão situados nas regiões celestiais. Lembrando aqui que regiões celestiais, obviamente, não é o céu de Deus, mas no nível inferior dos céus, mais próximo de nós, onde estão essas dominações malignas. Resumindo, então, contra quem temos que lutar? É uns contra os outros? Nós temos que lutar contra os ímpios? Nós temos que digladiar, entrar em combate contra seres humanos? Não.
A nossa luta é contra todo o mundo espiritual da maldade, contra as hostes espirituais da maldade, contra principados e potestades. Outra indagação: o que faz o inimigo nesta guerra? Nesta guerra, o inimigo vai fazer diversas coisas. Uma delas é nos preparar ciladas. O inimigo prepara armadilhas para o homem, mormente para os crentes. E nós devemos estar apercebidos para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Crentes que não vigiam muitas vezes caem nas ciladas do diabo. E nós devemos nos precaver disso. Uma outra coisa que o inimigo faz é confundir mentira com verdade. O inimigo das nossas almas, ele sempre faz isso. Ele mistura verdade com mentira. E verdade misturada com mentira, a gente sabe muito bem, se equivale a mentira. Então o inimigo sempre fez isso, confundir verdade com mentira. O inimigo também é dissimulado. Ele dissimula situações. E não somente dissimula, como ele também simula. Qual que é a diferença entre dissimulação e simulação? Dissimulação é você tentar esconder uma realidade existente. Você dissimula aquela realidade. E o que é simulação? Simulação é você fazer crer em uma realidade inexistente. Isso é uma simulação. E o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tanto dissimula como ele simula. Por exemplo, ele simula a prática de sinais e maravilhas, querendo parecer que é Deus que está operando. Ele dissimula também o mal que ele pratica, querendo parecer que ele está praticando o bem, para ludibriar e enganar as pessoas. Ele aparece como anjo de luz, querendo enganar os crentes, os homens de maneira geral, querendo parecer que é da parte de Deus, que é da parte do Senhor. Mas isso daí é apenas uma simulação do inimigo. Então o inimigo age assim. O inimigo também age como acusador. Aquele inimigo que acusou Jó é o mesmo inimigo que acusa os santos de Deus de dia e de noite, como vemos em Apocalipse. Ele é chamado de acusador e ele será derribado e aniquilado, será vencido pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. O inimigo também dissemina ensinos malignos, ideologia profanas. Ele ensina sobre isso. Então, são diversas as áreas de atuação do inimigo das nossas almas. Nós poderíamos ainda elencar muitas outras formas de atuação do inimigo, mas não há espaço para isso. Como são as nossas armas? Então, nós já respondemos aqui que contra quem é esta guerra, já respondemos o que faz o inimigo, e agora nós vamos responder como são as nossas armas. As nossas armas, elas são espirituais. A palavra de Deus diz na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4, que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição das fortalezas. Se as nossas armas não são carnais, é porque as nossas armas são espirituais. Aleluia! E é sobre essas armas que nós vamos falar. Isso é como são as nossas armas. Agora nós vamos falar quais são as nossas armas. E quais são essas armas?
As nossas armas são as armas que compunham a armadura de um soldado romano, um soldado daquela época, né? E essas armas, elas foram descritas, o apóstolo Paulo, inspirados pelo Espírito Santo, ele descreveu essas armas no livro em estudo, na epístola estudo de Efésios, no capítulo 6. Ele indicou quais seriam essas armas, as armas espirituais do crente, que ele deveria adotá-las. E aqui uma observação. Que observação é essa? Que a Bíblia Sagrada fala para nós tomarmos toda a armadura de Deus. Isso não está dito por acaso. Tomai toda a armadura de Deus. Não. Isso está dito que nós não podemos deixar de utilizar nenhuma das armas disponibilizadas pelo Senhor para os seus servos. Porque se nós deixarmos uma arma de lado, nós vamos deixar uma brecha. E nós não podemos deixar brecha para o inimigo atuar, para o inimigo nos atingir. Uma brecha pode ser fatal. Eu me recordo agora daquela guerra em que Acabe e Josafá estavam em guerra, e Acabe falou para Josafá que se vestisse com as vestes reais e que ficasse, que ele iria se disfarçar e iria batalhar como se fosse um soldado qualquer. E diz a Bíblia Sagrada que algum soldado inimigo, na sua simplicidade, entesou o arco e lançou uma flecha que entrou numa pequena fresta que tinha na armadura de Acabe. E isso lhe foi fatal. Ele veio a morrer por causa disso. Por isso, nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Não podemos dispensar absolutamente nada. E, tendo feito isso, nós devemos resistir, né? Havendo feito tudo isso, nós devemos ficar firme. Para quê? Para resistir no dia mau. Porque, irmãos, o dia mau, ele vem nas nossas vidas. Nós sabemos que estamos sujeitos a coisas negativas também. Mas se estivermos alicerçados com toda a armadura do Senhor, nós vamos resistir e vamos ficar firmes. Mas tomando agora cada uma das armas. A primeira arma citada aqui é o cinto da verdade, o cinturão da verdade, que deve cingir os nossos lombos. Nós, irmãos, somos da verdade. Nós que somos da luz, vejamos como os crentes, servos do Senhor, eles estão sempre do lado certo. Nós estamos do lado da luz e não das trevas. Nós somos da luz. E nós também somos da verdade. Nós estamos do lado da verdade. Desde o princípio, houve uma batalha cósmica entre a verdade e a mentira. O diabo, Satanás, o nosso adversário, ele mente desde o princípio e é considerado biblicamente como o pai da mentira. Desde o princípio ele mente. Como os irmãos acham que ele conseguiu convencer a terça parte dos anjos para acompanhá-lo? Com certeza não foi falando a verdade. Ele utilizou-se da mentira, talvez falsas promessas, talvez acusando o nosso Deus, Senhor do universo, falando mentiras e inverdades para os demais anjos, assim como tentou acusar o nosso Deus no jardim do Éden de estar omitindo a verdade de Adão e de Eva, querendo ludibriá-los. Ali foi mais uma mentira de Satanás. Então Satanás, ele mente desde o princípio e nós estamos do lado da verdade. Então o que a gente percebe hoje? Hoje continua essa guerra entre mentira e verdade. Hoje continua a guerra entre narrativas. Mas Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, não somente a verdade, ele é a verdade absoluta.
a verdade incontestável de Deus. Aleluia! E nós somos da verdade, nós somos da palavra, porque a palavra é a verdade. Jesus também é a palavra. Aleluia! O Logos de Deus. E o crente deve estar, então, firmado na verdade. Eles devem estar com os lombos cingidos com a verdade. Nós devemos falar a verdade. Nós devemos estar com a verdade. A nossa sociedade é uma sociedade de mentira. Nós vivemos em meio à mentira. Os meios de comunicação, a grande mídia, propaga mentiras. Eles mentem descaradamente. É uma sociedade da mentira, da falsidade. Mas nós vamos falar a verdade de Deus. Nós pregamos a verdade, nós vivemos a verdade, nós somos da verdade e nós não precisamos utilizar as armas do inimigo, porque as armas do inimigo são mentira, as armas do inimigo são carnais e nós temos armas espirituais e uma delas é o cinturão da verdade. Aleluia! Outra arma que nós utilizamos é a couraça da justiça. A justiça de Deus acima de tudo, porque não há um homem, um único homem que seja justo no sentido pleno. Nós somos justos porque fomos justificados por Cristo Jesus. E todos os nossos atos de justiça são praticados em Deus, porque fora de Deus a justiça humana é trapo de imundícia, não tem nenhum valor. Mas nós somos praticantes da justiça, porque Deus, através de nós, é que pratica os nossos atos. Então, nós temos a couraça da justiça. A couraça é o que estava no soldado ali para proteger-lhe as partes vitais. Por isso ele usava esta couraça. E o crente deve ser justo em todos os seus atos, em todas as suas ações, porque fazendo assim, ele estará refletindo a presença de Deus em sua vida. Uma outra arma que o crente tem é o calçado da preparação do Evangelho da paz. Irmãos, nós estamos firmados no Evangelho, na Boa Nova. O Evangelho é o fundamento de tudo que nós falamos, de tudo que nós vivemos. O verdadeiro Evangelho. Nós não precisamos buscar solução fora do Evangelho. Toda solução, toda resposta que nós temos está no Evangelho. Toda resposta que nós, porventura, queremos, nós temos que buscá-la no Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho. Então, existem pessoas que buscam soluções fora do Evangelho. O crente não deve ser assim. Tudo ele tem que buscar dentro do Evangelho. A solução está em Cristo Jesus, na Boa Nova, no Evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o Evangelho da paz continua sendo a solução. Outra arma que nós ainda temos, o escudo da fé. O escudo da fé, nós vamos usar esse escudo para apagar os dardos inflamados do inimigo das nossas almas. Irmãos, isso aqui é muito importante o crente utilizar o escudo da fé. Por que digo isso? Porque nós temos assistido, nesses últimos tempos, muitos crentes serem atingidos em sua fé. As incertezas, elas vêm, as dúvidas vêm, mas quem tem fé, quem está firme, ele continua firme, aleluia, porque ele tem fé. Quando vem as indagações, as crises, quando vem o ateísmo, ele tem fé, ele levanta o escudo da fé e combate esse dardo do inimigo. Nós precisamos ter fé, ter convicção. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Temos que crer, temos que confiar no nosso Deus acima de tudo. Em tempos de crise, muitos perdem a fé, muitos são atingidos na fé, porque não têm utilizado essa arma poderosa que é o escudo da fé. Quando você tem o escudo da fé, pode vir tudo. Aleluia! Que o crente empunha esse escudo e o levanta e consegue repelir todo dardo inflamado do inimigo. Temos ainda o capacete da salvação. O capacete, que era de ferro, que era de bronze, era para proteger essa parte vital do ser humano, que é a sua cabeça. Irmãos, o que há na nossa cabeça? Na nossa cabeça há o nosso cérebro, há a nossa mente, que os judeus chamavam de coração. A sede de tudo está na nossa cabeça. Então, quando você utiliza o capacete da salvação, a sua mente está protegida, os seus pensamentos estão protegidos. Então, quando vêm pensamentos vãos, ideologias mundanas, elas não podem penetrar na cabeça do crente, porque ele utiliza o capacete da salvação. Muitos crentes têm seguido ideologias malignas, ideologias contrárias à palavra de Deus, claramente contrárias. E esses crentes estão cegos, eles acham que eles estão certos, eles acham que eles são bons, eles acham que eles são misericordiosos, que eles gostam de ajudar as pessoas, que eles são inclusivos, que eles são isso, que eles são aquilo. Mas na verdade são apenas crentes fracos que permitiram que a sua mente fosse atingida pelo maligno, e o maligno implantou uma ideologia, atingiu seus pensamentos. E isso é muito grave, isso é gravíssimo. Eu tenho falado e repetido, reiterado várias vezes na igreja, que quando o crente comete pecado, ele pode se levantar, ele se levanta, mas quando algo atinge a sua mente, é muito mais difícil. Ele pode ser restaurado, sem dúvida, mas é muito mais difícil. Porque quando vai na mente, quando o inimigo vai até a mente do crente, inverte as chaves que ali estão do pensamento cristão, é muito difícil ele tornar atrás. Por isso nós temos que usar o capacete da salvação. Quando vier o pensamento ruim, a ideologia maligna, nós temos que lembrar: eu sou um crente salvo na pessoa bendita de Jesus. Antes de pensar dessa ou daquela forma, antes de seguir esta ou aquela filosofia, eu tenho que saber que eu sou um crente, eu tenho compromisso com Cristo e com a sua palavra acima de tudo. A Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não é mais um livro, não é apenas mais uma versão, não. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. E nós não podemos contestar e de encontro à palavra do Senhor. Antes temos que ir ao encontro da palavra de Deus, observando os seus preceitos. Alguns crentes têm sido alcançados, mas a nossa oração neste momento, a nossa oração nesta época, é que o Senhor Deus tenha misericórdia, principalmente das gerações mais novas, a fim de que não venham ser enganadas por Satanás, as gerações mais novas de crentes, de servos de Deus, a nossa juventude, que eles possam ter o Espírito Santo para lhes dar entendimento da palavra de Deus, para lhes dar conhecimento e firmeza, de modo que não venham ser atingidos, de modo que todo pensamento contrário venha a ser bloqueado pelo capacete da salvação. Aleluia! Nós temos, por fim, a espada do Espírito. A própria Bíblia interpreta que a espada do Espírito é a palavra de Deus. A espada do Espírito é uma arma, que é uma arma de ataque, mas também é de defesa. Com a espada, nós conseguimos avançar, atacar,
progredir no reino de Deus e conseguimos também nos defender de alguma ação do inimigo das nossas almas. Os irmãos sabem que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou o exemplo. Que exemplo? De utilizar a palavra de Deus para vencer o inimigo. Aleluia! Porque quem vence o inimigo não somos nós com a nossa força, não. O Senhor diz no começo dessa leitura, que é objeto do ensino neste domingo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. A força não está em nós, ela não se origina em nós, mas se origina em Deus. Aleluia! E é por isso, irmãos, que nós confiamos no poder da palavra. A palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela vai até o íntimo do homem. Aleluia! No mais íntimo do homem vai a palavra de Deus. É uma arma que nós devemos utilizar para esgrimir o mal e trazer toda a alma oprimida aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus deu-nos o exemplo. Quando o inimigo avançava sobre ele, ali ao final do período de provação no deserto, ele utilizou a palavra. Ele estava sempre utilizando a palavra. O inimigo tentava confundi-lo, utilizando a palavra também, como usou ali o Salmo de número 91, mas o Senhor sempre tinha uma palavra que se encaixava, e todo o engano de Satanás não pôde vencer a sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nós devemos usar a palavra de Deus. Eu fico maravilhado quando eu vejo um crente em discussões utilizar a palavra do Senhor. Às vezes um dá uma opinião, outro dá outra opinião, e o crente fala: a palavra de Deus diz assim, assim e assim. Então, fica tudo mais claro. E se as pessoas refutarem a palavra de Deus, e se as pessoas falarem: mas eu não creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu não creio que a Bíblia é um livro que deva ser observado, aí é com a pessoa. Mas você tem que falar, revelar o conselho de Deus para todos os homens. Então, essas são as armas que o crente deve utilizar para vencer nesta vida aqui na face da terra. E por fim, ao final desta lição, o comentarista, e ao final do texto também, da leitura bíblica em classe, a palavra de Deus diz que nós devemos orar em todo o tempo, vigiar nisso com perseverança. É a palavra do Espírito para a igreja do Senhor. Orar em todo o tempo. Aleluia. Vigiar com perseverança. Aleluia. O crente fazendo isso, irmãos, como disse no princípio, às vezes são ensinadas técnicas de batalha espiritual. Aí você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Existem procedimentos, existem rituais. Não. O crente tem que voltar para a palavra de Deus e para a oração e para a consagração, porque o próprio Espírito de Deus irá ensinar tudo para ele, e ele estará firme, ele irá resistir no dia mau, no dia da provação. Então, irmãos, concluindo aqui, gostaria de falar para os irmãos que perseverem na oração, que perseverem na leitura da palavra, que perseverem na vigilância, orar, vigiar e em todo o tempo meditar na palavra do Senhor, para que Deus, então, através de nós, possa fazer maravilhas no meio do povo, possa trazer mais pessoas para o reino de Deus, possa edificar, exortar e consolar a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus possa falar melhor em cada coração. Eu agradeço mais uma vez a atenção dos irmãos, no nome de Jesus. Amém.